E aí, pessoal? Agora eu vou resolver dois exercícios um pouco aplicados já da segunda lista de exercícios, também está no Moodle. Hoje eu vou resolver o exercício 3 e o exercício 4. Vamos lá então. Exercício 3. Uma firma uniproduto, tomadora de preços unitários do bem que produz, igual a R$ 78. Esta firma apresenta um custo de R$ 110 e seu custo variável, aí tem aqui a função de custo variável, é igual a q elevado ao cubo menos 15q quadrado mais 45q. Pede-se: letra A função receita total e o custo total tendo como variável de escolha a quantidade produzida. No caso, o Q. Então, receita total, a fórmula de receita total é preço vezes quantidade. Então, o preço, ele dá aqui no exercício, que é R$ 78, quantidade Q, logo receita total é 78Q. Custo total então, no caso aqui, como ele deu o custo variável e ele deu o custo fixo, custo total é custo variável mais o custo fixo. Então, custo variável Q ao cubo mais 15Q quadrado mais 45Q, mais o 110, que é o custo fixo que ele dá aqui. Agora a letra B, a função lucro. O lucro nada mais é do que a receita total menos o custo total. Então, a receita total a gente achou aqui que é 78Q, menos o custo total que a gente achou aqui, esse aqui. Então, receita total 78Q menos Q ao cubo menos 15Q quadrado mais 45Q mais 110. Função lucro, 78Q, inverte todos os sinais por conta do menos aqui. Simplificando isso aqui, organizando, função lucro é igual a menos Q ao cubo mais 15Q quadrado mais 33Q, que é aqui no caso 78 menos 45, 33Q, menos 110. Agora, letra C, o nível de produção que maximiza o lucro. Para a gente achar o nível de produção máximo, a gente tem que fazer a derivada. Aqui, no caso, a gente vai fazer a primeira derivada para achar qual que é o valor da quantidade que vai maximizar o lucro. E depois a gente vai ter que ver, através da segunda derivada, se aquele ponto realmente é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então vamos lá. Letra C, tirando a primeira derivada aqui da função lucro, vai dar menos 3Q quadrado mais 30Q mais 33. Isso aqui a gente tem que igualar a zero. Igualando isso a zero, dá uma função de segundo grau. Função de segundo grau, a gente vai aplicar a Bhaskara. Bhaskara, o delta, b quadrado menos 4ac. O b é o 10, então 10 ao quadrado menos 4. O a é o menos 1, vezes 11, que é esse aqui. No caso, essa passagem dessa equação de cima para a segunda equação, apenas simplifiquei por 3 para ficar mais simples. Então, delta é igual a 144. Agora resolvendo para cada uma das raízes. Primeiro, menos b mais raiz de delta sobre 2a. O resultado, depois de aplicar todos os valores, é menos 1. E agora a segunda raiz, menos b menos raiz de delta sobre 2a, resultado é 11. Tá, achamos os valores aqui dos candidatos, então.
menos 1 e 11. Agora a gente volta para a primeira equação aqui, sem estar simplificada, exato. E tira a segunda derivada. Segunda derivada, então, disso aqui, ou seja, é você derivar novamente ela, o resultado, menos 3q quadrado mais 30q mais 33, derivando menos 6q mais 30. Agora a gente vai aplicar os candidatos e vai ver qual dos dois candidatos aqui é o que a gente vai encontrar o nosso ponto máximo. É o que vai maximizar o nosso lucro no caso. Lembrando que na segunda derivada, quando você vai aplicar um candidato nela, ou quando você só simplesmente faz a segunda derivada e já chega num resultado em um valor único, se o resultado for maior do que zero, isso quer dizer que é um ponto mínimo. E se o resultado for menor do que zero, aí ele é um ponto máximo. Então o que a gente está buscando aqui é o resultado que nos dê o ponto menor do que zero, que esse é o ponto máximo. Aqui, aplicando primeiro o menos 1 aplicado na segunda derivada vai dar menos 6 vezes menos 1 mais 30. Menos 6 vezes menos 1 vai dar 6, 6 mais 30, 36. 36 é maior do que zero, logo é um ponto de mínimo. Então o menos 1 não é o ponto que a gente está querendo encontrar. Aplicando agora o segundo candidato aqui, que é o 11, f de 11 é igual a menos 6 vezes 11 mais 30. Menos 6 vezes 11 vai dar menos 66, mais 30, menos 36, então é o resultado, menos 36 é menor do que zero, logo o nosso ponto de máximo é o 11. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 11 é a nossa quantidade que maximiza o nosso lucro aqui. Agora, letra D, então, após ter achado a quantidade que maximiza, a gente só vai substituir a quantidade na nossa função lucro. Substituindo, a nossa função lucro, então, é aquela que a gente tinha encontrado anteriormente. Substitui o Q pelo 11. Agora, resolvendo, então, menos 11 elevado ao cubo, mais 15 vezes 11 elevado ao quadrado, mais 33 vezes 11, menos 110. Resolvendo todas essas contas, o resultado final vai ser 2.178 menos 1.441, que é igual a 737. O nosso lucro, então, portanto, é 737. Esse é o exercício 3. Agora, a gente vai para o exercício 4. O exercício 4 é um exercício muito parecido, mas ele inverte algumas coisas. No caso, a gente vai ter agora uma função de demanda inversa. Então, vamos resolver. Uma firma uniproduto, monopolista e maximizadora de lucro, depara-se com a seguinte função de demanda de mercado inversa. P é igual a 32 menos Q. Esta firma apresenta um custo médio de unidade por produto igual a custo médio é igual a Q mais 20 mais 8 sobre Q. Pede-se a função receita total e o custo total, tendo como variável de escolha a quantidade produzida. É igual à letra A do exercício 3. Receita total a gente vai encontrar fazendo preço vezes quantidade. O preço, no caso, ele deu que é uma função de demanda inversa. O preço é igual a 32 menos Q. Logo, a gente vai multiplicar 32 menos Q vezes Q, que é a quantidade. Resultado, então, 32Q menos Q quadrado. E agora, para achar o custo total, como ele não deu custo variável nem custo fixo, e ele deu custo médio, para a gente encontrar o custo total a partir do custo médio, a gente tem que multiplicar ele pelo Q. Pensa que custo total dividido pela quantidade, a gente vai estar querendo achar o custo médio. E para fazer então o contrário, basta multiplicar aqui. Então, o Q, que é o custo médio,
foi dado Q mais 20 mais 8 sobre Q, vezes o Q é igual a Q quadrado mais 20Q mais 8. Então essa é a letra A. Agora, letra B, a função lucro. Função lucro do mesmo jeito que a gente achou antes. Receita total menos custo total. Só coloca receita total menos Q quadrado mais 32Q menos o custo total, que é Q quadrado mais 20Q mais 8. Resolvendo, o resultado então da função lucro é menos Q quadrado mais 12Q menos 8. Agora, a letra C, o nível de produção que maximiza o lucro é a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai ter que derivar a primeira vez para encontrar qual é a quantidade do ponto máximo que vai maximizar o lucro, e depois a gente vai fazer a segunda derivada para ver realmente se aquele valor é um valor de ponto máximo. Então, primeira derivada, menos 2q quadrado mais 12q menos 8. Derivando, menos 2q quadrado vira menos 4q, mais 12 igual a zero. Quando a gente quer maximizar, a gente deriva igual a zero. Então, igualando a zero vai passar o 12 para o outro lado, vai ficar menos 4q igual a menos 12, que é igual a 3. Então, 3 pode ser que seja nosso ponto de máximo, mas a gente tem que fazer a segunda derivada para ver se realmente aquilo é um ponto máximo. Como eu tinha dito, para a gente ver se aquilo é um ponto máximo, através da segunda derivada, ela tem que dar menor do que zero. Se a gente pega então a primeira derivada, que é menos 4q mais 12, e deriva novamente, o resultado é apenas menos 4. E menos 4 é menor do que zero. Logo, 3 é um ponto máximo. Então, 3 é o ponto que maximiza nosso lucro. E agora a letra D vai ficar bem fácil de fazer, porque é simplesmente a gente pegar a nossa função lucro, que a gente achou aqui em cima, e substituir Q por 3. Q por 3, então, menos 2 vezes 3 elevado ao quadrado, mais 12 vezes 3 menos 8, substituindo, multiplicando ali, resultado vai dar 10. Nosso lucro, então, é 10. Esse foi, então, resolvendo o exercício 3 e 4 da segunda lista. Já são exercícios aplicados e não tem muito segredo, só tem que ficar ligado nessa parte da derivada para achar o nosso ponto que vai maximizar o lucro. E também ficar ligado nas funções de custo que ele dá e como a gente vai achar o nosso custo total através dela. Se ele der, por exemplo, custo variável e custo fixo, a gente simplesmente soma. Se ele der custo médio, a gente tem que multiplicar pela quantidade. E eu acho que esses são os dois casos prováveis assim de se pedir numa questão. Então é isso. Valeu.